Muito boa noite, bem-vindos ao Autárquicas 2021. Como tem vindo a ser hábito estas últimas semanas, temos entrevistado todos os candidatos às juntas de freguesias e às câmaras municipais da região. Hoje é a vez do Dr. Duarte Graça, candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Penafiel. Vamos conhecer melhor este candidato. Duarte Graça tem 23 anos e é atualmente estudante de mestrado em Física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde também se formou anteriormente na licenciatura em Física. Natural de Rio Tinto, Gondomar, vive desde os 3 anos de idade em Urro, Penafiel, tendo profundas raízes familiares no concelho. Enquanto estudante, tem participado em diversas associações a nível local, nacional e internacional, quer no âmbito da física, quer em defesa dos direitos de estudantes. Ao longo dos últimos anos, tem também participado em associações de cariz ambiental, juvenil e feminista. Atualmente é membro do órgão dirigente, Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda no Porto e membro do núcleo de aderentes do Bloco de Esquerda de Penafiel, partido a que aderiu em 2016. Um jovem político, mas bem conhecido aqui entre nós, Duarte Graça, bem-vindo aqui ao novo canal e parabéns pela escolha que o partido fez por ter convidado para ser o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Duarte, começamos por um tema que foi muito batido pelo Bloco de Esquerda, que é o ambiente. E eu pergunto, satisfeitos com o anúncio do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel dizer que vai fechar o aterro? Bem, antes de mais quero agradecer a ti pelo convite, Paulo, e dizer que é para mim, de certa forma, uma honra poder representar o Bloco de Esquerda de Penafiel nesta qualidade e nesta responsabilidade. Relativamente à tua pergunta, eu acho que a resposta é algo complexa no sentido em que é positivo, como é evidente, o facto de ter sido anunciado que já existe uma ideia, uma noção, uma intenção de encerrar o aterro da Serra da Peneca, mas acho que há aqui duas questões muito importantes a abordar. Em primeiro lugar, existe a questão de nós não sabemos exatamente os contornos em que o atual Executivo planeia fazer isso acontecer e, portanto, até sabemos o plano exato, não há propriamente forma de analisarmos se o plano faz sentido ou não. Mas existe aqui também uma questão que é este anúncio, apesar de positivo, vem com largos anos de atraso. É importante lembrar que este aterro foi instalado em 1999 e inicialmente estava projetado para à volta de uma década, ou seja, por volta de 2009 é que deveria ter avançado algum tipo de anúncio deste género ou formulado um plano para encerrar o aterro a curto e médio prazo. E, no entanto, isso não aconteceu. E a verdade é que a situação se foi arrastando. Estava previsto que a capacidade máxima seria atingida por volta de 2014, 2015. Depois houve um novo alargamento e houve, de certa forma, medidas implementadas para permitir aumentar a capacidade do aterro ainda mais. E eu pude ouvir numa reunião com a administração técnica da Ambisousa, que é a empresa que gera o aterro, que a capacidade máxima total e absoluta seria por volta de 2024 se fossem implementadas determinadas medidas técnicas que iam ainda para além do que foi feito para permitir que o aterro tivesse um tempo de vida muito para além daquilo que estava previsto inicialmente. Ora, a verdade é que isto prova que tem havido uma certa negligência nesta questão e eu acho importante também apontar aqui para a questão do timing deste anúncio, que eu acho que vai muito de encontro àquilo que é a ideia geral que as pessoas têm da política, em particular o poder autárquico, que é aproximam-se as eleições, vêm os anúncios. E, portanto, uma preocupação que eu tenho aqui é quão genuíno é que é esta intenção de encerrar o aterro e, precisamente, quanto tempo é que isso vai demorar, que ainda está por saber.
E eu acho importante realçar aqui uma questão que, apesar de isto ser uma empresa intermunicipal e, portanto, a responsabilidade não é só centrada na Câmara de Penafiel, apesar do Presidente da Câmara de Penafiel atualmente ser o Presidente da Ambiciosa, mas é importante perceber que este aterro afeta, em primeiro lugar, populações do concelho de Penafiel. E o que tem acontecido, e que eu acho que é uma das principais falhas do atual Executivo e de executivos anteriores nesta questão, é precisamente não estar junto das populações, não as envolver no processo, desde a questão de prolongar o tempo de vida, que já devia ter sido uma altura em que a população deveria ter sido informada porque é que isso tem que ser feito, o que é que não foi feito em termos de arranjar novas soluções que levou a que o aterro se prolongasse para além do que estava previsto, mas também em relação a este anúncio, ao que parece, tanto quanto sabemos, a população não foi envolvida, não houve nenhum tipo de informação prévia lançada às populações da zona, em particular, que lhes desse algum descanso antes deste tipo de anúncio público, não é? De anúncio quase publicitário, informar as pessoas da zona de que vai isto acontecer, nós prevemos este plano e queremos saber se as pessoas acham isto razoável, se acham que é preciso modificar alguma coisa. Portanto, acho que este envolvimento do poder local, não só nesta questão, mas em muitas outras que podemos abordar, acho que este envolvimento das populações naquilo que é a gestão do poder autárquico local, acho que é fundamental e tem sido uma das questões em maior falha aqui. Duarte, e nós temos 45 minutos, portanto agradecia que fosse um bocadinho mais conciso nas respostas para não nos expressarmos tanto tempo. E eu vou-te perguntar, continuando no ambiente, temos o Rio Sousa também, que é outro foco de ambiente que é muitas vezes vem à praça pública, não é? A defesa, o movimento do Rio Sousa, que é muito conhecido, onde o Bloco de Esquerda também esteve sempre presente em manifestações. Quais são as tuas medidas e as tuas propostas para o ambiente em Penafiel? Ora bem, em termos de medidas particulares, aliás, antes de entrar nas medidas particulares, acho que há alguns valores fundamentais que é importante realçar. Em primeiro lugar, nós temos que perceber que vivemos numa altura em que estamos a enfrentar, não só nós aqui em Penafiel, mas como é evidente, toda a humanidade está a enfrentar uma crise a par da crise pandémica que temos vivido, que é a crise climática. Provocada precisamente por aquilo que eu acho que em geral as pessoas têm uma noção, que é a emissão de gases com efeito de estufa que fazem com que o planeta aqueça de certa forma. Isso tem um conjunto de consequências problemáticas que muitas populações têm vindo a sofrer e que nós aqui em Portugal também de certa forma já começamos a ver algum impacto dessa problemática, e eu acho que o valor de combater a crise climática é um dos mais fundamentais que nós temos que realçar. E isso, em termos de medidas práticas, por exemplo, começa por haver uma resposta a isso quando nós pensamos em soluções ao nível de toda a comunidade para reduzir o nosso impacto a esse nível enfim, da poluição, o uso, por exemplo, de viaturas individuais é um dos principais focos desse problema e, portanto, uma solução que eu diria que tem tanto a ver com a questão ambiental como, por exemplo, com questões de mobilidade, é precisamente garantir que se constrói uma solução de transportes coletivos públicos, seja, por exemplo, ao nível municipal ou a nível intermunicipal, acho que até seria melhor. Mas isso está. Neste momento, a CIMA apresentou propostas, até estão a fazer uma experiência do transporte personalizado de Incifães. Penafiel abre uma nova garagem, no fundo, um centro de mobilidade ali em Novelas. Não é suficiente isso? Não é suficiente e não é diretamente aquilo que eu estou a falar. Isto porque a questão, por exemplo, da estação intermodal de Novelas, que está em desenvolvimento, é importante perceber que aquilo está previsto para ser uma espécie de ponto de encontro de um conjunto de meios de transporte que, de certa forma, já existem. Ou seja, não está previsto, pelo menos para já, que vá adicionar àquilo que é, por exemplo, a oferta de transportes que existe neste momento e que em Penafiel, por exemplo,
é praticamente ao nível do setor privado. E, portanto, aquilo que nós falamos e que nós vemos, por exemplo, como soluções a atingir, de certa forma, é, por exemplo, aquilo que existe na zona da área metropolitana do Porto, em que vemos uma empresa, ou de Lisboa, por exemplo, estamos a falar de empresas geridas entre vários municípios, em que há uma oferta de transportes que nós sabemos que pode ter alguns problemas, pode ter algumas insuficiências, mas que vai de encontro, essa ideia vai de encontro às necessidades da população. E nós sabemos que, por exemplo, um concelho de Penafiel, que é tão grande e que é tão diversificado em termos dos terrenos, das diferenças em termos das freguesias que existem, a população aqui no centro é mais concentrada, em muitas freguesias é muito dispersa. Portanto, nós precisamos da oferta de transportes pública, porque é essa forma que garante que, ao mesmo tempo que nós mantemos os custos a um mínimo, de certa forma, porque os custos de contratualizar com privados vão ser sempre maiores do que gestão própria pública, garantimos que as necessidades que existem ao nível da população são cumpridas. Não, Paulo, eu digo em termos de se nós contratarmos técnicos de qualidade, técnicos que saibam efetivamente o que estão a fazer, é garantia de que a gestão pública vai ser sempre menos custosa. Não achas que assim tem que ter tem que ter um papel, exatamente. E é aí que entra a tal noção, a tal ideia de uma gestão intermunicipal, que eu acho que é desejável. O grande problema que nós enfrentamos aí depende das vontades políticas dos vários concelhos. Agora, eu acho que, por exemplo, ao nível da CIM de Tâmega e Sousa, como existem muitas semelhanças territoriais entre os vários concelhos, apesar de também haver algumas diferenças, e eu acho que seria muito bom, até para garantir, como nós sabemos, há muita gente que vive num concelho, trabalha noutro, tem família noutro, para garantirmos que haja uma boa coesão territorial e que haja transportes entre os vários concelhos, acho que uma empresa intermunicipal uma solução intermunicipal seria o desejável. Agora, é tal questão. Acho que, se isso não for possível, se em conversações, digamos, com os outros municípios não houver essa vontade, acho que Penafiel, de qualquer forma, tem que avançar com uma solução que garanta, pelo menos à sua população, mais transportes, muitos mais do que os que existem neste momento. Nós sabemos, Paulo, zonas como, por exemplo, o sul do concelho, ou até algumas zonas mais periféricas, mais a oeste do concelho, nós sabemos que são zonas com pouquíssima oferta em termos de transportes. E, portanto, isto é preciso resolver e, aqui também introduz a questão, envolver as populações, sobretudo, por exemplo, utentes de transportes públicos, pessoas que usem neste momento, envolvê-las para perceber exatamente onde é que é preciso ter mais oferta. E nesses transportes públicos, aí, a ideia era serem transportes mais elétricos, com redução do ambiente, como nós estávamos a falar? Sim, são soluções desejáveis. É evidente que num concelho como Penafiel, nós sabemos que soluções como ou elétricos ou métodos, por exemplo, são muito difíceis de implementar. Ao contrário do que acontece em zonas tão urbanas como, por exemplo, o centro do Porto ou os arredores. E, portanto, aqui a solução deve ser através do reforço da ferrovia, que de certa forma já há planos do governo para o fazer, mas a Câmara de Penafiel tem que continuar a fazer pressão para que isso aconteça. E, em segundo lugar, a questão de transportes rodoviários, não é? Sobretudo através de autocarros ou caminhonetas. Portanto, ter aqui um sistema que permita percorrer todo o concelho e garantir que as pessoas têm uma oferta decente a todo momento. Sabes que isso é preciso dinheiro. Investimento, sem dúvida, Paulo. E é tal questão. Acho que é possível garantir que isto aconteça. Pode demorar algum tempo, sem dúvida, e nós não devemos passar nenhuma ilusão às pessoas. Isto são sempre coisas que demoram tempo, mas se envolvermos as pessoas na solução, se explicarmos, é isto que está previsto. São estas as necessidades que nós queremos satisfazer que existe ao nível da população. Acho que envolvendo as pessoas compreendem que as coisas podem demorar tempo e vão compreender os argumentos que existem ao nível de preocupações ambientais, sobretudo, para garantir que este sistema, substitua a situação atual que não serve. Muito bem. Duarte, voltando ainda ao ambiente,
que ainda não me falaste quais são as medidas, quais são as prioridades que têm. Daquilo que falas é de deixar cada vez menos a pegada ecológica, que é um pouco isso, mas como é que vais propor mais fiscalização às empresas que não cumprem as regras? Como é que vais conseguir gerir essa parte de fiscalização? Ou se vais primeiro chamar as empresas e tentar, de uma forma pedagógica, para que entendam a importância que isso tem na sociedade, nos tempos de hoje, para a sociedade? Sim, eu acho que em relação a questões como a poluição em geral, não é? E o impacto ambiental não só relacionado com isto, mas em geral, como por exemplo o impacto sobre rios, o impacto ao nível da floresta, por exemplo, eu acho que tanto é importante a questão da sensibilização, de garantir que existe uma noção de responsabilidade social por parte das empresas, de garantir determinados padrões, determinados princípios da sua atuação, mas ao mesmo tempo acho que é fundamental também a questão da vigilância, a questão da fiscalização, e aí, como é evidente, envolve-se entidades como o CEPNA, ao nível da GNR, por exemplo, que tem fortes responsabilidades aí, mas também, por exemplo, programas que existem ao nível de vigilância florestal, e aqui acho que uma das questões fundamentais que também temos de falar é, por exemplo, a questão dos incêndios em Penafiel. E bem sabemos que nos últimos anos tem havido um enorme impacto com incêndios, aliás, inclusive, lá está, na zona da Serra da Boneca, houve incêndios enormes que devastaram uma grande parte da florestação que havia, e é importante perceber porque é que isso acontece. É que, por exemplo, a zona de Val de Sousa, incluindo Penafiel, é uma zona que também é muito afetada pela grande presença de eucalipto. E é preciso perceber que nós temos também que começar a pensar num plano ao nível do poder local, ao nível da autarquia, da Câmara, para substituir o eucalipto por floresta autóctone e para garantir que existe mais vigilância para impedir tragédias de incêndios como já aconteceram, garantir que pode haver um envolvimento das populações ao nível de, imagina, se as pessoas notam algum problema que exista, algum desordenamento florestal, algum problema de algum incêndio a iniciar-se ou o quê, que toda a gente neste concelho esteja preparada para saber como reagir perante essas situações, como chamar as autoridades, como responder para se protegerem a si e às outras pessoas. Portanto, acho que existe muita pedagogia que está a faltar e acho que é uma das grandes questões em que investir, até porque muito disto depende tanto da responsabilidade das empresas como da responsabilidade individual das pessoas. Não é? Falar em pessoas, passamos já para o próximo tema, que é a parte social. Penafiel, sabes que é vários anos que ganha o prémio de Amigos das Famílias, um Conselho de Amigos das Famílias. Há várias iniciativas, que ainda há pouco tempo o Presidente da Câmara apresentou um cartão para famílias numerosas, onde dá descontos nos serviços da autarquia. Achas que não é suficiente todas estas medidas, os cabazes que apoiam na alimentação? Achas que é necessário ainda irmos mais longe com as medidas da parte social do Conselho? Paulo, eu acho que há muitas iniciativas positivas, mas que acho que pecam sempre pela falta de uma visão mais estrutural e mais global das coisas. Porque é assim, por exemplo, essa atribuição do município Amigo das Famílias cumpre determinados critérios. Aliás, o ano passado, 81 dos 308 municípios do país receberam essa atribuição, incluindo municípios como Lisboa, Loures e mais alguns. Qual é o grande problema? É que, embora eu ache que é legítimo uma associação como a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, que é a quem atribui essa designação, enfim, galardoar ou reconhecer o trabalho que é feito nas várias autarquias a esse nível, acho que é importante perceber que há coisas que escapam, de certa forma, a essa avaliação. Portanto, dizer que é um município amigo das famílias não é garantia de que tudo está feito. E eu posso-te apontar, por exemplo, para uma medida muito específica, mas que é muito importante para mostrar como às vezes a falta de vontade política está no pormenor, de certa forma. Por exemplo, a tarifa social automática da água. É algo que já está previsto, os municípios
poderem implementar desde 2018, 2019. O que é que significa a tarifa social automática da água? É que define-se um determinado valor de rendimento. Abaixo desse valor, qualquer família ou agregado familiar é garantida a tarifa social da água. Não tem que requerer. Ou seja, elimina-se aqui o processo burocrático que muitas vezes as pessoas, ao enfrentar, desistem de pedir qualquer apoio. E isto é muito importante. E, no entanto, não foi ainda implementado em Penafiel. Nós temos a tarifa social para famílias numerosas, temos tarifa social para bombeiros, mas não temos esta tarifa geral que, de certa forma, garantia que mais gente pudesse aceder e automaticamente à tarifa social. E nós, Paulo, quer dizer, nós percebemos, há muita gente que tem grandes dificuldades, como é evidente, e como é reconhecido em geral, grandes dificuldades em pagar sequer o valor da água, o valor da eletricidade ou todas essas contas. Nós vivemos num concelho cuja média salarial, de acordo com os últimos números disponíveis, é 20% inferior à média nacional. Portanto, é preciso perceber que nós temos que desburocratizar estes processos. E este é um caso específico em que eu te posso dizer, e eu não percebo como é que um executivo que se orgulha de dizer que recebe a designação de município amigo das famílias não implementa uma coisa tão simples como esta. Mas para isso as pessoas também têm que se registrar em algum lado, não é? Não, é assim, os rendimentos, o conhecimento sobre rendimentos, sobre situações de fragilidade social, em grande medida já estão mapeados e reconhecidos pelos serviços municipais. Portanto, isso não é um problema, de certa forma. E, de qualquer forma, elimina, sem dúvida, a parte burocrática de os serviços municipais decidirem se a pessoa deve receber ou não. Neste caso, a atribuição é automática. Mas eu até posso falar de outras medidas que eu acho que faltam muito, Paulo. Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo estive a ver a revista municipal de 2019, que eu acho que é sempre uma forma de comunicação em que dá para ver quais é que são as reais preocupações de quem está no poder. Porque acho que mostra, quer dizer, o que é que quer informar às pessoas, a revista municipal, que é de distribuição geral, que informação é que a Câmara está preocupada em fazer chegar às pessoas. E o que eu te posso dizer é que, em geral, tem informação importante, como é evidente, como algumas iniciativas que são feitas e que eu acho deve ser transmitida, mas, por exemplo, não tem informação sobre o plano da Câmara para o ano seguinte, em termos, lá está, de políticas sociais, em termos de envolver a população em discussões públicas, como seria importante em relação à questão da estratégia local para a habitação, por exemplo, no fundo, transparência ao nível do orçamento. Portanto, estas informações, não existe preocupação em transmiti-las à população. Porquê é que achas que isso? Porque acho que as pessoas e as instituições, quando estão no poder durante bastante tempo, se não são desafiadas de certa forma, se não são fiscalizadas pela própria população, pelas forças vivas da sociedade, acho que se tornam negligentes. Mas para isso é que há partidos de oposição. Exatamente. E é aí que eu posso dizer também, Paulo, que eu acho que o papel singular que o Bloco pode desempenhar na representação ao nível, seja da Assembleia Municipal, da Câmara ou das freguesias às quais conseguimos concorrer, é precisamente o de garantir que, seja no poder ou na oposição, existe transparência para com as populações no exercício do poder autárquico. E eu acho que é fundamental fazer com que as pessoas se sintam envolvidas, porque o poder local, se há vantagem que existe em relação, por exemplo, ao Governo Central, é a proximidade. E tem que servir para alguma coisa. E em relação a políticas sociais, por exemplo, desde questões de habitação, em que, como eu já referi, as populações não foram envolvidas na discussão da estratégia local para a habitação. Quando falamos de questões como, por exemplo, o combate à violência doméstica, o combate à discriminação, que é uma das coisas que está presente na revista municipal, a assinatura de um protocolo, mas onde é que estão as medidas, Paulo? Onde é que está a aplicação prática disso? Onde é que as pessoas se sentem envolvidas
num esforço para combater a discriminação, num esforço para combater a violência doméstica que nós vemos regularmente como afeta pessoas, em particular mulheres, no nosso concelho. Pois. Acho que são estas preocupações que eu acho que o Bloco pode ser uma garantia de que elas chegam às instituições e que se exige da parte do poder que cumpra a sua função junto da população. Ainda na parte social, o Conselho de Penafiel é muito rico em associações para o desenvolvimento em todas as freguesias, que normalmente até dão apoio aos mais idosos, e não só, também depois já às creches, para as pessoas irem trabalhar, dão ali um apoio importante. Achas que, a minha pergunta será sempre essa, se achas que neste momento as associações estão a ser bem apoiadas, ou se farias algo diferente? Eu acho que vais fazer algo diferente, neste caso é assim. Sim, eu acho que, enfim, vemos regularmente o contacto entre a Câmara e boa parte do associativismo em Penafiel, mas acho que, de certa forma, é preciso perceber exatamente qual deve ser o papel de instituições democráticas públicas eleitas, como as juntas ou a Câmara, e o papel de associações para desenvolvimento. E um dos grandes problemas com que às vezes eu me debato e que nós discutimos ao nível do Bloco Penafiel é precisamente que às vezes não existe uma fronteira rigorosa como devia existir nesse papel. E eu acho que muitas vezes, tanto a Câmara como as juntas de freguesia atiram de certa forma algumas responsabilidades para associações de desenvolvimento ou outras associações e coletividades que é responsabilidade da Câmara ou das juntas garantir. E eu acho que isso é um problema no sentido em que muitas vezes não se satisfaz todas as necessidades que existem. Eu, por exemplo, posso-te falar a questão das creches, que ainda há relativamente pouco tempo houve mais candidaturas para abrir mais creches, que nós sabemos, por exemplo, a zona Penafiel e a zona de Val do Sousa é das zonas com mais baixa cobertura ao nível de creche. Nós sabemos que é um problema, não é? As pessoas têm que ter um serviço que garanta, de certa forma, que as suas crianças são tratadas, têm bem tratadas, exatamente, desde que nascem até à altura em que acabam o ensino obrigatório, não é? E acho na questão das creches, por exemplo, se nota muito isso. Quer dizer, não existem esforços sérios que sejam, de certa forma, iniciativa, não existe proatividade por parte da própria Câmara para garantir que esse tipo de necessidades sejam satisfeitas. E eu acho que convém ser sempre a Câmara, os serviços municipais, a liderar esses processos de garantir determinadas políticas sociais, de garantir determinados serviços às populações. E, como é evidente, tem que haver contacto com essas associações. Mas eu acho que tem que ser mais na medida de como é que as associações podem ajudar a implementar do que em atirar essas responsabilidades para as associações e a Câmara, de certa forma, descartar-se delas. Eu posso-te falar, por exemplo, uma das grandes preocupações que nós temos neste momento é a questão da segurança social. O Governo anunciou, não sei se há coisa de um ano atrás, ou que aqueles planos para descentralização, não é? Que ia transferir determinadas competências ao nível da educação, ao nível de transportes, ao nível de segurança social, para as câmaras municipais. O que é que aconteceu? A Câmara de Penafiel, portanto, inicialmente estava previsto que as competências se adquirissem por escolha do próprio município. A Câmara de Penafiel recusou aceitar as competências ao nível da segurança social. Só vai ser obrigatório aceitá-las a partir do próximo ano. Ou seja, diria quase convenientemente, já depois destas eleições. E qual é o grande problema aqui? A segurança social, em geral, tem tido muita dificuldade, porque tem pouca gente, em atender a todos os processos e todas as necessidades que existem. Qual é o problema? Há muitos processos em Penafiel que, por causa desta transferência de competências que a Câmara ainda não está a pôr em prática, estão numa espécie de limbo. Quer dizer, não se sabe exatamente quem é que é suposto estar a resolvê-los, quando vão ser resolvidos, portanto, estão praticamente empatados.
E um grande problema aqui é precisamente, eu acho que isto é revelador precisamente da falta de motivação, eu diria, e de vontade política de assumir estas responsabilidades, Paulo, que eu acho que é fundamental. A educação, as escolas foram praticamente, e estão algumas ainda em renovação. Nós sabemos que há escolas que são diretamente que a Câmara Municipal tem a sua responsabilidade, mas há outras que vêm do Governo. Mas a verdade é que as escolas em Penafiel basicamente estão todas a ser renovadas, sejam dinheiros do Governo ou da Câmara. Há muita gente a sair daqui com qualidade para faculdades, nós vemos isso, há um caso de estudo, Penafiel tem muitas pessoas, não desfazendo os outros territórios, mas nós que acompanhamos Penafiel, sai muita qualidade em todas as áreas, seja no desporto, na ciência, seja, tu és um caso disso, que és uma pessoa que estás na parte da ciência, seja na parte política, seja na parte de governação, Penafiel tem realmente uma massa de qualidade que existe. Isto não tem a ver com as políticas que a Câmara Municipal também dá o apoio à educação? Esse sucesso? E eu acho que tem a ver... mas compreendes a minha pergunta? Não, eu compreendo a pergunta. Eu compreendo a pergunta. Como é evidente, é assim, todas as medidas positivas, de certa forma, contribuem para esses números, digamos. Mas eu acho que a questão não é se temos ou não uma boa situação e a forma como nós podemos dizer que determinadas políticas da Câmara contribuíram para isso. Eu acho que a questão é se estamos a fazer o melhor que podemos. É que, por exemplo, ao nível da educação, embora, como é evidente, se reconheça que, enfim, toda a infraestrutura escolar, de certa forma, tem sofrido renovação e requalificação e tudo isso, existem muitas coisas que não têm a ver com construção, mas investimentos mais ao nível da cidadania, mais ao nível da educação em si, que eu acho que não existe a mesma atenção que existe para a questão das infraestruturas. Eu posso-te falar, por exemplo, uma medida que nós já em 2017 falámos e que vamos trazer outra vez, que é a questão o ensino de língua gestual portuguesa. E garantir que os serviços municipais estão preparados para responder a pessoas que comuniquem através de língua gestual portuguesa e garantir que, por exemplo... que nós aqui já temos língua gestual. Repara, Paulo, esse tipo uma Câmara também tem uma responsabilidade de ser um exemplo, de certa forma. E eu acho que aqui tem havido falhas, embora seja uma questão que também tem a ver com a educação a nível nacional, como é evidente, e eu pessoalmente acho que a língua gestual portuguesa devia ser de ensino universal, mas acho que, a haver essas falhas, ao nível do município, ao nível de uma Câmara, pode fazer esforços para as colmatar. E acho questões como investir precisamente no ensino de língua gestual portuguesa, ou no ensino, por exemplo, de braille, que é a comunicação em geral, uma comunicação em geral também usada. Portanto, acho que esse tipo de investimentos, de garantir, por exemplo, o ensino para a não discriminação, uma das questões que estávamos a falar ainda há bocado, tudo isso são esforços que não exigem assim tanta verba orçamental, o que exigem mais é vontade política para fazer esse trabalho e para, enfim, fazer algo que vai demorar tempo a ter resultados. Como é evidente, não vai ser da noite para o dia ou de um dia para o outro que toda a gente vai saber língua gestual portuguesa aqui no concelho. Mas é um esforço, vale a pena. Falámos já pouco, entramos um pouco, porque o ambiente e a mobilidade estavam ali um bocadinho no tema que estávamos a discutir, mas agora vamos entrar mais na mobilidade do IC35. O IC35, que é algo que todos esperam. Agora foi anunciado que a execução será em 2021. Eu perguntei na conferência de imprensa, eu próprio perguntei ao presidente da Simtam e Sousa, o Dr. Gonçalo Rocha, porque nós sabemos que o que diz o projeto é que será executado em 2021. Ora bem, nós em 2019 já tínhamos o Ministro a dizer que as máquinas estavam no terreno. Portanto, é normal que a população desconfie desta execução em 2021. Achas que é agora mesmo que vai ser uma realidade, pelo menos Penafiel-Rãs? Ou Rãs-Penafiel? Bem, Paulo, eu diria que não escapo a partilhar dessa desconfiança em certa medida, porque como é evidente, quer dizer, das piores coisas que acontece é precisamente essa quebra de confiança entre quem exerce o poder político
eleito e entre as pessoas em geral, entre a população. E como é evidente, eu não posso escapar a ter as minhas dúvidas sobre quando é que isto será executado. Estamos a falar, lá está, mais uma coisa que se arrasta há 20 e tal anos. E eu acho que há muita gente que, de certa forma, já nem espera que isto venha a acontecer, que vai sempre haver algum atraso, vai sempre... O que eu acho importante garantir aqui é que, em primeiro lugar, isto tem que ser concretizado. Nós sabemos os enormes problemas que existem ao nível da Estrada Nacional 106 em particular. Também fiz essa pergunta. E é importante perceber que esta obra tem que avançar urgentemente e que, ao mesmo tempo, tem que haver uma atenção em relação à Estrada Nacional 106, de perceber que melhoramentos é que se podem fazer também para garantir que se reduz os problemas. Porque, assim, o tráfego vai ser reduzido, sem dúvida, com o I-75, mas não vai ser eliminado. E, portanto, há problemas que também têm que se resolver. Sim, que até há freguesias que nem vão ter depois... Exatamente. E, portanto, ainda vai ser um processo... será sempre uma estrada necessária para a população. Sim, sem aquelas dúvida. freguesias ali. Sem dúvida. Agora, lá está. Em termos de mobilidade, não é a única coisa, não é? Ainda há bocado estava a falar sobre a questão de transportes públicos coletivos e essa necessidade. Ou seja, são coisas que se complementam. O I-75 tem que avançar e tem que avançar urgentemente. E não só por causa da obra em si, mas para garantir que as pessoas finalmente possam confiar que o poder político está a cumprir com alguma coisa com que se comprometeu. Mas também existe a questão de ter atenção à Estrada Nacional 106 na mesma, que melhoramentos é que são necessários, e que soluções mais gerais em termos da mobilidade, sobretudo transportes coletivos... Mas achas que, por exemplo, voltando àquela interface, no fundo, que existe ali em frente às estações de Novelas, à estação de Caminhos de Ferro de Novelas, não vai ficar mais próximo, não é uma solução já, ou não é um passo para que, por exemplo, a estação de Caminhos de Ferro e a cidade fiquem mais perto? Porque nós sabemos que há muitos confidelenses que trabalham no Porto, sim, e que até se deslocam à estação aqui de Paredes, exatamente, para apanhar o seu comboio para o Porto. Exatamente. Sim, eu acho que é um passo, Paulo, mas é tal questão. É um passo que não resolve as coisas estruturalmente. E o grande problema é, nós não vemos, a par desse passo que a Câmara Municipal está a dar, qual é o resto do plano. Lá está. Ao nível, por exemplo, da CIM de Tâmega e Sousa, como estavas a falar há um bocado, existem alguns estudos e existem alguns planos em termos de mobilidade, quer dizer, que soluções é que se podem implementar. Mas quando, por exemplo, eu já tive uma reunião, incluindo a deputada do Bloco, Maria Manuel Rola, com a administração técnica da CIM Tâmega e Sousa, e o que referiram é precisamente que as principais soluções em consideração é depender dos serviços privados. Eu acho que isso é que não pode continuar, porque vemos Duarte, que não satisfaz. Mas uma coisa, tu há pouco, e desculpa interromper, é uma pergunta que eu vou fazer, é uma comparação que eu vou fazer. A área metropolitana do Porto, nós sabemos que tem muito mais população, que os autocarros andam sempre cheios, no fundo, né? Andam sempre que é muita aderência, e que é realmente uma empresa privada, ou melhor, pública ou privada, não é? Ou é gerida de uma forma, não, agora nem é privada, é gerida pelas autarquias, pela área metropolitana do Porto, que tem mais poder económico que, por exemplo, a CIM de Tâmega e Sousa. Nós vamos, por exemplo, desculpa-te falar nisso, à capital de Inglaterra, que é Londres, e todo aquilo funciona, os transportes públicos, com o autocarro da mesma cor, tudo identificado da mesma forma, mas a verdade é que são empresas privadas e aquilo é rentável. Portanto, como é que, porque no fundo aquilo que tu estás a propor é algo público, que sai do dinheiro dos cofres das autarquias. Nós sabemos que as autarquias estão todas endividadas neste momento. Principalmente agora na fase do Covid, tiveram que ajudar empresas e cidadãos e por aí fora para que esta crise se desse a volta. Como é que se vai arranjar dinheiro para as câmaras conseguirem montar uma empresa municipal de transportes públicos? Paulo, e depois o que é que acontece aos privados, por exemplo, empresas como a Valpilus, que são de pena fiel, o que é que fariam com essas empresas? Não é? Sim, Paulo, antes de mais é importante referir que as soluções que se apresentam
têm que ser sempre sujeitas a estudo, a preparação e tudo isso. E como é evidente, eu não posso dizer que tem uma espécie de cálculo do impacto orçamental que isto teria, porque há muito estudo que é preciso fazer. Que é muito caro. Sim, não, sem dúvida que será caro. Mas eu acho que é importante realçar que a distribuição do bolo orçamental é sempre uma questão de escolhas. E a minha questão é, isto é uma prioridade ou não? E eu, e no Bloco de Esquerda de Penafiel, achamos que é uma prioridade. Pelas questões ambientais que já referimos e pelo facto de nós sabermos as inúmeras situações que existem de pessoas que ou só têm um autocarro ao início do dia e outro ao fim para regressar, ou pessoas que não conseguem chegar a tempo ou têm grandes dificuldades de mobilidade dentro do concelho, mas também para se deslocarem a outros concelhos, ou a questão, por exemplo, a atenção em relação a pessoas com mobilidade reduzida e a pessoas com deficiência, garantir que haja uma rede de transportes públicos que faça as pessoas sentirem-se verdadeiramente integradas na sociedade e que se possam autodeterminar. Essa é uma das grandes questões que se enfrenta também ao nível da mobilidade. E, portanto, eu acho que tudo isto demonstra que a questão dos transportes é uma prioridade. E eu refiro mais uma vez, e não tenho problemas em dizer, é uma questão que vai demorar tempo. Mas acho que estudar isto, estudar uma solução de transportes coletivos públicos, é urgente para satisfazer as verdadeiras necessidades da população. Muito bem. Duarte, ainda temos uns minutos para falar e a próxima que eu te vou falar, o próximo tema é a saúde e a pandemia. O ACES aqui que abrange Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva foi considerado dos 5 melhores nacionais. Eu penso que até ficou no segundo lugar, não tenho bem a certeza, mas penso que ficou no segundo lugar como melhor. Isso é sinal que está a ser bem gerida a saúde em Penafiel. Sim, eu diria, Paulo, que enfim, acho que o Serviço Nacional de Saúde, como é evidente, é uma das grandes conquistas do 25 de Abril, não é? Acho que existe um reconhecimento geral disso. E apesar dos problemas que existem, a verdade é que é um serviço que, muito mais do que a generalidade dos outros países, garante que as pessoas são servidas ao nível das suas necessidades. Claro que existem os seus problemas, mas, por exemplo, ao nível da pandemia, nós temos visto como, apesar de toda a pressão que tem havido, apesar de nós termos visto, por exemplo, muitos serviços privados a afastarem-se de dar o apoio que deviam dar ao nível de responder à pandemia, nós temos visto o quão resiliente tem sido e resistente o Serviço Nacional de Saúde e as pessoas que garantem que existem. Eu acho que são, em primeiro lugar, as pessoas que garantem que esses números sejam assim, não é? Os profissionais que estão ali no terreno a servir uma enorme população. Nós sabemos o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa serve 500 mil pessoas e, portanto, o facto de haver esses números, eu acho que é algo muito positivo. Mas por exemplo, a falar no hospital, há aqui uma pergunta até que vou fazer. Nós sabemos que até ontem uma enfermeira do hospital fez uma carta aberta ao seu ministro e é a nossa convidada aqui para estar no canal também um dia destes, que são 150 enfermeiros que neste momento com contratos precários que estão em risco de perder o seu posto de trabalho. Achas que aí, claro, obviamente que a Câmara não tem diretamente a ver com isso, mas achas que podia haver mais pressão? Pois, é precisamente essa uma das questões. Não, apesar de vermos quanto as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde conseguem fazer, muitas vezes com tão pouco, a verdade é que há muita gente que é desvalorizada completamente pela tutela, em particular o Ministério da Saúde. E a verdade é que houve contratações extraordinárias por causa da pandemia, que agora, apesar de nós sabermos que continuam a ser necessárias, porque houve muito atraso de consultas, cirurgias, por exemplo, de coisas não relacionadas com a Covid por causa da pandemia, e apesar de saber que são necessárias e de haver os instrumentos legais para uma contratação efetiva dessas pessoas, há muita gente que está em risco de ser cuspida para fora do Serviço Nacional de Saúde. E isso é inaceitável e aqui acho que é uma questão em que, como tu estavas a referir, uma Câmara não consegue ter poder de decisão direto nisto. Mas uma coisa que pode fazer é servir
em primeiro lugar, como agente de pressão em relação ao governo, em particular, ou seja, exigir que o governo, claro que isto, muitas câmaras o deveriam fazer, não é? Só uma câmara não tem tanto impacto quanto se houvesse, não é, um esforço mais geral. Mas acho que faz parte das competências, da forma como eu e no Bloco de Penafiel nós achamos que deve ser uma Câmara Municipal, e eu acho que faz parte das responsabilidades pressionar o Governo a responder a estas pessoas, a responder a profissionais de saúde que têm garantido um serviço fundamental em situações extraordinariamente difíceis e que agora estão a ser completamente desvalorizados pela tutela. E eu acho que a Câmara é este sentido de sensibilizar o Governo, de pressionar o Governo para resolver a situação. Um sentido de, por exemplo, apoiar estas pessoas que enfrentam estas situações, não só na saúde, mas em geral, quem enfrenta situações de precariedade no trabalho, quem enfrenta situações de direitos do trabalho a serem atacados por parte dos donos das empresas ou das administrações. Acho que a Câmara deveria ter, em particular, uma medida prática e concreta, um gabinete de apoio a essas questões, precisamente para informar as pessoas e as guiar em processos que muitas vezes são muito complicados. Por exemplo, uma das únicas ferramentas que muita gente, incluindo os profissionais de saúde, têm para pressionar o governo é precisamente a comunicação social. É comunicação, é lançar uma carta aberta, ser entrevistado, lá está, por um órgão de comunicação social. E isso são passos muito fundamentais, mas seria muito melhor se tivéssemos uma Câmara Municipal que também prestasse o seu apoio e contribuísse para que as pessoas tivessem as ferramentas necessárias para lutar contra estas injustiças. Muito bem, desporto em Penafiel. Como é que tu vês a parte do desporto, como é que está-se a gerida e se realmente está a haver os apoios necessários e o que é que tu farias diferente? Bem, eu acho que este é um dos casos em que aquilo que tu referiste, não é, que se vê em Penafiel a sair muita gente que, enfim, com competência e que tem qualidade no trabalho que faz. Eu acho que esta é uma destas situações. Vê-se regularmente pessoas aqui de Penafiel ou formadas aqui em Penafiel a serem reconhecidas pelo seu trabalho ao nível do desporto. Acho que a grande insuficiência que existe aqui é não haver esforços mais gerais de certa forma, envolver a população na questão do desporto. Não ao nível associativo, porque acho que aí até existe muito movimento e felizmente há muita gente no Conselho que toma atenção a isso, mas acho que é preciso, em primeiro lugar, diversificar mais a oferta. Por exemplo, o futebol, por maior atenção que tenha e por maior popularidade que tenha, não pode ser o único foco, digamos, da política de desporto ao nível local. Portanto, é preciso diversificar os desportos e introduzir novas modalidades, garantir que as pessoas, de certa forma, possam estar naquele em que se sentem mais confortável, mas, sobretudo, acho que existe um elemento aqui, por exemplo, a questão das pessoas, sobretudo as pessoas à medida que vão envelhecendo, de garantir que continuam com uma prática desportiva e que se atrasa aquilo que é, de certa forma, o desgaste natural que o corpo vai sentindo com a idade. Portanto, acho que isso é uma questão fundamental e nós percebemos que, até a nível nacional, não é só aqui, não é, como é evidente, mas existe um grande fenómeno de exclusão social, em particular de pessoas idosas, à medida que vão envelhecendo cada vez mais, de basicamente deixarem de integrar a sociedade. Eu acho que o desporto pode ser uma das coisas que mais garante essa integração. Fazer aqui só uma nota, não sei se tens conhecimento, mas, por exemplo, há equipas de boxe em Penafiel que não são campeões. Sim, sem dúvida. Não, Paulo, como é evidente, eu como fiz questão de referir... Tu sabes que eu estou muito presente dos sistemas de Penafiel. Não, eu acho importante realçar essas coisas. É tal questão, Paulo. Eu nunca retiro aquilo que positivo existe. Agora... isso não me impede de perceber e de criticar o que eu acho que está em falta. E acho que falta que esses esforços sejam, de certa forma, multiplicados e que cheguem a cada vez mais gente. Porque há muitas pessoas que precisam
de formas muito particulares de adaptação para poderem ter uma prática desportiva. E, por exemplo, aqui eu até posso introduzir, sobretudo em relação a pessoas mais idosas, introduzir a questão dos cuidados informais, que, enfim, tem sido uma grande luta que tem sido travada por pessoas que prestam cuidados, sobretudo a familiares ou pessoas conhecidas, pessoas que dão da sua vida, do seu tempo, para garantir que alguém, enfim, pode ter uma vida com a melhor qualidade possível, e acho que é uma das questões que se pode integrar e pode interligar com esta questão do desporto, com a questão daquilo que é chamado o envelhecimento ativo. E aí, eu acho que a Câmara também pode ter uma grande intervenção, e acho que falhou. Por exemplo, Penafiel foi um dos concelhos escolhidos para testar o modelo do Estatuto dos Cuidadores Informais. E, infelizmente, eu não vi da parte da Câmara Municipal de Penafiel grandes esforços para perceber, por exemplo, quais são as insuficiências, o que é que falta àquele estatuto para as pessoas terem, efetivamente, condições para serem cuidadoras informais. E falta muita coisa. Desde o apoio técnico, que é suposto ser garantido, que muitas vezes não está a ser garantido, até ao apoio em forma de subsídio, digamos, apoio financeiro, a que muita gente não tem acesso, apesar de, qualquer pessoa razoável considerar que deveria ter acesso, que seria justo. Portanto, nestas questões, em relação ao desporto, eu diria que esta é uma das questões fundamentais. Agora, claro que nós percebemos que há outros fenómenos, como a questão da obesidade infantil, que muitas vezes são apontados por entidades como ordens médicos, ordens nutricionistas, que são questões que, apesar de ter havido alguns passos importantes dados pelo governo, ainda são problemas muito grandes e que se podem vir a agravar se nós não respondermos a isso. E aí, mais uma vez, uma Câmara pode exercer o seu papel de pedagogia, o seu papel de transmitir as mensagens certas sobre a necessidade da prática desportiva e de, enfim, integrar o máximo de pessoas possível nesse esforço. Cultura. Penafiel já ganhou um prémio autárquico de melhor programação cultural, penso que foi em 2017. É muito rico nos Agrival, o São Martinho, o Corpo de Deus, a Noite Branca. Portanto, a própria Associação Empresarial de Penafiel se associa muitas vezes à Câmara Municipal e divulga o Flores e Sabores, a Feira de Saúde. Portanto, há um conjunto de atividades, de eventos em Penafiel que já fazem parte da agenda, que até nacional, que todos gostam de vir cá, quem não gosta de vir ao São Martinho, quem não gosta de vir à Agrival. Depois havia, de ser para a oposição, havia sempre algumas críticas por não terem um espaço próprio. Eles apresentam agora o ponto C. Satisfaz-te isso? Achas que vai ser com esse, no fundo, com essa infraestrutura que vai-se melhorar ainda mais a cultura em Penafiel? Acho que pode ser um passo bastante positivo, que aliás acho que é mais uma questão que já se poderia ter desenvolvido há mais tempo. Agora, acho que ao nível da cultura, um dos grandes problemas que nós temos, apesar de, como é evidente, se reconhecer, sobretudo porque há muito associativismo, se reconhecer que existe uma oferta rica em termos de eventos e de atividades e tudo isso, há muito por fazer ao nível, por exemplo, de envolver e de valorizar as pessoas que produzem cultura nas mais variadas formas, desde as artes plásticas até à música, até mesmo à literatura, embora, enfim, haja iniciativas como a escritaria, que são importantes, mas eu acho que falta aqui um grande elemento de potenciar, de dar força às pessoas que produzem cultura aqui no concelho. Por exemplo, um exemplo muito particular que eu posso dar é ao nível da Agrival. Nós não vemos apesar de ser uma oportunidade para tal, porque envolve muita gente, não se tem visto, por exemplo, uma exposição, cuidada e alargada da produção cultural aqui em Penafiel. E eu acho que seria um espaço excelente para o fazer. Claro que não deveria ser único, porque isto devia ser dever-se-ia ter o cuidado para ter este envolvimento e esta exposição ao longo de todo o ano, mas seria uma boa altura para o fazer. E, no entanto, o que vemos muitas vezes, Paulo, é
gastar-se boa parte do orçamento para uma atividade como a Agrival, como sabemos, envolve quantias bastante elevadas, em trazer cá músicos que já são conhecidos, já têm projeção, e que eu acho que é uma oportunidade perdida para pessoas que ainda estão a começar e que precisam de apoio das entidades públicas para ganhar espaço, para ganhar projeção. E eu acho que há muita música que é feita aqui em Penafiel, há muita arte plástica que é produzida, há muita cultura que é desenvolvida, que eu acho que não tem tanta projeção, precisamente porque falha alguma coisa ao nível do poder autárquico. Acho que cabe à Câmara garantir que as pessoas são envolvidas, por exemplo, no desenvolvimento de espaços como aquele que tu referiste. As pessoas têm que ser envolvidas, não é só construir um espaço ou desenvolver sem contactar com as pessoas, sem envolver os agentes culturais, sem envolver as pessoas que vão ter interesse em usar o espaço. E é tal questão, Paulo. Apesar de toda a cultura, todas as manifestações culturais positivas que existem, é mais uma questão em que acho que ainda existe muito espaço a preencher, e acho que não é selos como melhor programação cultural que nos podem desviar de pensar em mais soluções que possam existir. As empresas foram bem apoiadas, Bart? O que me preocupa mais do que os apoios que foram concedidos às empresas em particular durante a pandemia, que sabemos que houve uma resposta específica, digamos, é a forma como esses apoios se refletem em quem trabalha. Portanto, em quem não é proprietário das empresas, mas é quem garante que existe produção. Postos de trabalho. Seja, exatamente, seja produção de serviços ou produção de algum tipo de material. E eu acho que a esse nível nós vemos uma espécie de desequilíbrio. Houve, de certa forma, o cuidado por parte da Câmara de contactar com a Associação Empresarial de Penafiel para criar um gabinete de informação, que eu acho que é importante, como é evidente. Embora o Governo tenha as suas ferramentas para informar, acho que é sempre importante uma Câmara complementar isso, mas não houve o mesmo cuidado em relação a quem trabalha. O mesmo cuidado, por exemplo, contactar com estruturas sindicais, comissões de trabalhadores, pessoas que representam quem trabalha. Uma associação empresarial não representa quem trabalha, é importante dizer isso. Não houve o mesmo cuidado. E, portanto, eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos neste momento aliás, uma das questões é como é que a Câmara pode contribuir para uma espécie de relançamento da economia que seja mais justo. Um relançamento da economia que garanta melhores salários, um relançamento da economia que garanta que as pessoas não sintam que têm que fazer horas extraordinárias não pagas, que não sintam que, enfim, tenham que sacrificar dias de férias porque é mais conveniente para o patrão. Portanto, acho que existe um esforço, mais uma vez, um esforço pedagógico que é importante da parte da Câmara para garantir que as pessoas conhecem os seus direitos e que ao nível das empresas, de quem é dono das empresas, existe uma consciência de que tem que respeitar as pessoas que trabalham. Tem que ter políticas salariais que vão de encontro às necessidades das pessoas. Nós percebemos que há muita gente que recebe o salário mínimo ou perto disso, e isso então aqui em Penafiel enfim, a mato, como se costuma dizer, e que não consegue pagar muitas das contas mais básicas, não consegue ter condições de vida melhores, porque está amarrado a salários baixíssimos. E, portanto, é aí que a Câmara também pode ter um papel de equilibrar mais a balança, de uma justiça económica, digamos, que garanta que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. E não são as medidas que foram tomadas em relação às empresas que vão garantir isso, Paulo. Empresas, finanças. Duarte, foi aprovado as contas por unanimidade. Tens conhecimento disso? Está tudo bem? Pois é. Olha, acho que é uma oportunidade perfeita para falar, como muitas vezes a oposição não cumpre o seu papel. Mas foi por isso que o Bloco de Esquerda não aceitou ir com o PS? Qual é... não, isso são decisões... Olha, para te responder muito rapidamente a esse assunto lateral que trouxeste,
O Bloco de Esquerda tem a sua própria identidade, tem as suas próprias propostas. Pode haver alguma coincidência pontual nisso, mas é como eu te digo, o Bloco trilha o seu próprio caminho, o que nós queremos... Não estás de acordo o que nós queremos, com o que se passou na reunião de Câmara? Seja a exercer o poder, seja na oposição, é que quem está nestas instituições, como a Câmara e a Assembleia, fiscalize devidamente o poder autárquico. Pois. Qual é o problema aqui? A questão das contas em Penafiel, enfim, nós sabemos que enfrentamos questões como dívida, que até pode estar a ser diminuída de certa forma, mas foi acumulada pelo mesmo executivo que agora diz que está a diminuir a dívida. Há questões como o enorme período de atraso de pagamentos a fornecedores, e há questões muito importantes como a forma como os orçamentos são apresentados. E aí, mais até do que a questão das contas, aí é importante perceber porque é que várias vezes, por exemplo, o Partido Socialista não toma uma posição mais afirmada. Muitas vezes abstém-se, por exemplo, deixa passar os orçamentos sem grande contestação, mas a verdade é que os orçamentos em Penafiel, como acontece em muitas autarquias, muitas vezes têm uma execução até abaixo de 50%. E porquê? Porque dá jeito ao Executivo Municipal ter grandes margens ao nível de cada segmento do orçamento para poder decidir à vontade em que é que aplica o dinheiro. Mas eu já ouvi aqui o Paulo Araújo Correia muitas vezes até falar, estar a incomogar com a tua ideia. Pois, mas sabes qual é o problema, Paulo? É que o PS em Penafiel, como qualquer força política, é uma estrutura. E se fores a ver o historial do que o PS tem tido na oposição, em particular os anos mais recentes, percebes que a contestação a esse tipo de questões muitas vezes é verbal, enfim, é por palavras, mas não existe nenhum tipo de ação, como, por exemplo, convocar a população para falar sobre essas questões. É que, por exemplo, a estrutura do Bloco em Penafiel é muito mais pequena do que a estrutura do PS ou do PSD. Mas te garanto que, à medida que a estrutura se for desenvolvendo, e à medida que formos tendo mais capacidade, que eu espero que venha a acontecer com a mobilização que fizermos, que nós vamos envolver cada vez mais a população, sobretudo se conseguirmos garantir representação na Assembleia e na Câmara, vamos envolver a população para lhes dar a conhecer: a Câmara está a fazer isto e não é correto. Para as pessoas, precisamente, se sentirem envolvidas. Esta questão das contas, há uma enorme falta de transparência e tanto da parte da Câmara, do Executivo da Câmara, que é quem está a operar essa falta de transparência, como da parte de quem tem estado na oposição na Assembleia e na Câmara, não existe nenhum tipo de fiscalização afirmativa, como o Bloco de Esquerda pretende fazer. Mas confirmas que houve uma aproximação do PS ao Bloco de Esquerda para vocês irem em coligação? Não confirmo nada, porque isso garanto que isso nunca esteve em cima da mesa. Nunca teve? Nem nós colocaríamos essa... Não estou a dizer que é da tua parte. Estou a falar que o PS nunca procurou um diálogo para que vocês fossem juntos? Não só... Eventualmente essa poderia ser a vontade do Partido Socialista, mas nós não entramos em coligações em que... Foi essa a pergunta que eu te fiz. Já perguntei se houve ou não. E depois a outra questão é se vocês quiseram ou não, é diferente. E eu acho que, de certa forma, até é público que o Partido Socialista em Penafiel, aliás, houve uma outra notícia que tocou nisso, acho que há 2 ou há 1 ano atrás, que o Partido Socialista em Penafiel queria reunir o máximo de forças políticas possíveis na sua candidatura. Agora o Bloco de Esquerda, afirmo-te outra vez, trilha o seu próprio caminho e nós queremos mobilizar a aproximação do Paulo Correia contigo. A mobilizar. Paulo, como tu sabes, o Paulo Correia, enfim, não nos conhecemos assim tão bem pessoalmente, mas já tivemos a oportunidade de estar juntos várias vezes e de falar sobre questões políticas. Acho que qualquer tipo de expressão de vontade de coligação que tenha havido nessas conversas pessoais não se reflete ao nível das estruturas. O Bloco em Penafiel não sou só eu, o PS em Penafiel. Mas não achas que, por exemplo, se vocês fossem coligados, que seria mais fácil para o Bloco de Esquerda entrar na oposição numa Assembleia Municipal, por exemplo? Nós queremos conquistar esse espaço institucional pela força do projeto que nós temos para o Conselho e esperamos mobilizar pessoas para isso. Nós não podemos entrar numa coligação
em que não tínhamos confiança. Aliás, não só o Bloco de Esquerda a nível nacional decidiu que não haveria coligações com o Partido Socialista, como nós, ao nível da estrutura local, não iríamos de encontro a isso, pela razão muito simples de que o projeto que nós temos para o Conselho, nós temos confiança em nós próprios para garantir que ele acontece. Mas nunca está fora de questão. Imagina que fosse preciso os votos do Bloco de Esquerda para fazer uma geringonça, como aconteceu também já no governo. Estavas disponível para isso? E isso é uma decisão que tem que ser tomada e definida ao nível da estrutura do Bloco em Penafiel e em todos os órgãos competentes. O que eu posso dizer é que é uma questão que pode vir a ser discutida. Tem conhecimento que vai haver pelo menos uma candidata a uma junta de freguesia em Penafiel. O Bloco de Esquerda vai apostar em juntas de freguesia, já anunciou há pouco tempo em Prozeu. Quantas freguesias é que vocês vão apostar, ou se vão apostar nas 38 freguesias? Nós ainda estamos, de certa forma, ainda está em discussão, ainda está em aberto algumas candidaturas. Nós temos, de certa forma, como objetivo evoluir em número de candidaturas em relação a autárquicas anteriores. Para já não te consigo avançar. É como te estou a dizer. Ainda há consultas a ser feitas, há discussões em cima da mesa. Não te consigo dizer um número exato. Agora, o que eu espero é que possa ser possível mais candidaturas do que tivemos há 4 anos atrás, que foi apenas 2. Mas isso, lá está, não nos impede de forma nenhuma, até porque, como sabes, uma coisa é concorrer a uma Assembleia Municipal e uma Câmara, outra coisa é ao nível das freguesias. Claro. Penafiel tem muitas freguesias e, portanto, nós ainda temos uma estrutura ao nível do Bloco de Penafiel que está em desenvolvimento. Agora, o que espero é que, à medida que nós tenhamos uma intervenção cada vez mais presente no Concelho de Penafiel e que, espero eu, com cada vez mais gente, que se garanta que o Bloco possa estar presente em mais candidaturas. A Assembleia Municipal, sabemos que é o IFO, a lista está pronta? A tua lista, tens a lista completa para a Câmara Municipal e a Assembleia? Bem, é outra questão que pertence de certa forma a discussões internas, mas o que posso dizer é que nós estamos a fazer esforços de recolha de mais propostas, não só dentro do próprio Bloco de Penafiel, mas de certa forma com uma abertura de propostas e envolvimento das pessoas, mesmo que não estejam nas listas, como é evidente, de envolvimento das pessoas no plano que estamos a fazer para as autárquicas e na visão que temos para o Concelho. E se calhar a mensagem que eu deixaria é precisamente quem, de certa forma, se rever naquilo que o Bloco de Esquerda tem feito, seja a nível nacional ou a nível local, que pode contactar-nos e será certamente bem-vindo a esses focos. Falar em mensagem para terminar, eu dou-te alguns segundos para tentares, para passares a tua mensagem aos teus concidadãos de Penafiel. Se quiseres, dou-te a oportunidade agora ali naquela câmara para passares a tua mensagem. Muito obrigado, Paulo. Aquilo que eu diria é que, com tudo aquilo todos os temas que falámos hoje, tudo aquilo que eu estive aqui a expor, de certa forma, enquanto posições do Bloco de Esquerda, eu diria que o que há a destacar é precisamente a necessidade de nós termos um concelho cuja Câmara Municipal seja efetivamente mais próxima das pessoas. Um concelho em que toda a gente se sente envolvida no processo autárquico, porque o poder local é suposto ter essa proximidade. E aquilo que nós imaginamos no concelho é tudo à volta disso, desde satisfazer necessidades de habitação, que, como sabemos, há cada vez mais famílias ou com habitação precária ou com preços exorbitantes de rendas, seja ao nível dos transportes, com a necessidade de uma rede pública de transportes coletivos, seja ao nível do ambiente, para combatermos todas as formas de poluição, e seja em todas as outras questões, desde políticas sociais, desde o apoio ao conhecimento e à consciencialização para os direitos de trabalho. Em tudo isso, o que é fundamental é a proximidade e é percebermos que é enquanto comunidade que nós podemos resolver os grandes problemas que nos afetam pessoalmente. Duarte Graça, como é que vai ser a tua campanha? Vais andar na estrada, as pessoas para te conhecer? És uma pessoa que fizeste aqui um programa durante 2 anos no Novo Canal.
com certeza que muitos já te conhecem, mas vais percorrer as freguesias, como é que tu vais fazer a campanha? Como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem falar contigo? Bem, como nós sabemos, estamos numa situação nova, digamos, em termos de formas de fazer campanha. Mas aquilo em que nós queremos apostar é, por um lado, a comunicação digital. Pronto, como sabemos, é cada vez mais presente na vida das pessoas, mas também é uma forma de nós nos adaptarmos aos tempos em que vivemos, mas também vamos procurar estar presentes, tanto quanto possível, no terreno. Vamos procurar ir, no fundo, a todas as freguesias, precisamente para ter um contacto mais direto com as pessoas. Claro que teremos sempre que ter os cuidados relacionados com a pandemia, isso é evidente, mas acho que será possível, de certa forma, ir de encontro às pessoas e tentar precisamente transmitir este elemento que é tão central na nossa candidatura, que é esta candidatura é feita à base dos valores do Bloco, mas qualquer pessoa que partilhe desses valores ou que tenha propostas a adicionar que vão de encontro a esses valores é certamente bem-vinda. Duarte, para mim é um gosto enorme ter estado contigo nesta entrevista. Nós vamos acompanhar o teu trabalho, com certeza que iremos acompanhar. Eu próprio farei questão de estar contigo numa ação de rua para perceber como é que estás a fazer a campanha. Desejo-te a maior sorte do mundo para os teus objetivos, para as tuas metas, porque sei perfeitamente a pessoa que és e o coração que tens, e para mim é um gosto, mais uma vez, estar aqui. E agora, depois os eleitores já querem decidir. Obrigado, Duarte. Muito obrigado, Paulo. E só dizer para terminar que, como sabes, também é um enorme gosto para mim estar aqui para poder expor toda esta perspectiva e todas estas ideias. E só quero desejar a continuação de um grande trabalho a ti e a toda a equipa do Novo Canal, que eu bem sei que é um grande trabalho que me pude acompanhar ao longo de mais de um ano. Muito obrigado. Foi a entrevista com o Dr. Duarte Graça. É o candidato pelo Bloco de Esquerda a Penafiel, bem claro. Eles têm um projeto, querem ir com eles até ao fim, e depois, claro, será o povo, será as pessoas a votar. Essas sim terão um poder para que se possa continuar a Câmara Municipal de Penafiel com o executivo que está, ou então mudar para outra cor política. Quanto a mim, já sabe, pode ver e rever todos os nossos programas em novanoticias.pt e voltamos numa próxima Autárquicas 2021 com mais um convidado. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.